Gente, que tempo difícil, não é? A gente tem vivido. Durante o mês de janeiro, a gente pregou sobre recomeço, tendo em vista que 2020 nós começamos a ter um ano tão difícil nessa pandemia, e ainda são as mensagens que eu entendo que o Senhor, Deus, é um Deus de recomeços, que nos ajuda a recomeçar mesmo quando tudo está perdido. Porém, esse ano ainda continua sendo um ano muito difícil, ainda continua sendo um ano de muitas perdas, e o sofrimento que as pessoas têm passado, né, o sofrimento humano diante dessa situação tão difícil que nós temos passado, como muitas pessoas passaram ao longo dos anos, é difícil entender. E às vezes eu não sei se você se faz essa pergunta, mas eu, vez ou outra, faço essa pergunta e preciso me voltar para o que eu vou estar falando hoje aqui com vocês. Como entender que servos de Deus, pessoas piedosas, pessoas que vivem para o Senhor, que amam a Deus, possam passar por tanto sofrimento diante desse quadro que a gente vive e de tantas outras situações. E é por tentar explicar essas coisas, por que as pessoas sofrem, que muitos enveredam por caminhos distantes daquilo que Deus tem a nos ensinar. E muitos inventam coisas que nada têm a ver com Deus. Existem aqueles que justificam o sofrimento humano como uma consequência do pecado. Porque o homem é pecador, ele pecou, não é nem porque é pecador, mas porque cometeu um pecado específico e então Deus está punindo ele por conta daquele pecado específico e aí está trazendo sofrimento. E essa é uma interpretação equivocada quando a gente olha todo o contexto do que a Bíblia nos ensina sobre sofrimento. Alguns dizem que Deus não intervém no sofrimento. Quando vão tentar explicar sobre isso, dizem, não, Deus não intervém mais no sofrimento, Deus não é o Deus que ele conhece o presente e o passado, mas ele não conhece o futuro, e ele não intervém nas nossas situações difíceis, no sofrimento que a gente passa na vida. Mas o que será que a Bíblia nos ensina a respeito do sofrimento? Acho que você que está assistindo agora, que está participando, é provável que já tenha passado ou está passando uma grande dor na sua vida. Todos aqueles, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo, não é? Quando a gente perde alguém, quando a gente passa uma situação difícil, de perda, enfim, de tantas outras situações que se tem passado, que traz dor, solidão, sofrimento para a nossa vida como um todo, e a gente às vezes não consegue entender, mas eu queria tentar refletir com vocês o sofrimento numa perspectiva de Deus, através das Escrituras, mostrar como Deus enxerga o sofrimento na vida das pessoas, na vida dos seus filhos. E aí é por isso que eu comecei lendo com vocês um texto que fala de José, conhecido, não é, popularmente como José do Egito, mas na verdade é o José de Israel, o José do povo judeu, e que passou boa parte da sua vida morando no Egito. E aí, a história de José é, sem dúvida, uma das mais lindas histórias, uma das mais lindas narrativas bíblicas. E José, ele foi o penúltimo filho do patriarca Jacó, porém, ele foi o primeiro filho de Raquel, aquela na qual a história de Jacó mostra que Jacó trabalhou 7, depois mais 7, 14 anos ao todo, para poder casar com Raquel. Então Jacó tinha um sentimento mais direcionado para José, talvez por conta de todo esse contexto, o primogênito de Raquel e o filho da mulher na qual ele trabalhou 14 anos para que pudesse ter. A narrativa de Gênesis, não é, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50, nos mostra que Jacó ele tinha um carinho especial por José. Enquanto todos os seus irmãos trabalhavam, Gênesis vai nos dizer que José ficava em casa e de vez em quando Jacó o mandava ir para fiscalizar o trabalho dos seus irmãos.
José, meus irmãos, ele era meio que o menino que não trabalhava enquanto os seus irmãos mais velhos trabalhavam. E ele era meio que o menino de recado. Conhece essa expressão? É bem nordestina, não é? Ele era o menino de recado, era aquele que Jacó enviava para fiscalizar o trabalho dos irmãos. O tempo passa, quando ele já é um jovem ali, no início da quer dizer, saindo da adolescência, Deus deu sonhos para aquele jovem. E os sonhos de José tinham um caráter meio profético. Era algo que iria acontecer. José conta esses sonhos para sua família. E ele não deve ter sido uma maneira tão agradável, não. A gente às vezes olha muito por cima, mas possivelmente a maneira que José contou esses sonhos gerou raiva nos seus irmãos. Porque José não soube administrar esses sonhos. Ele não entendeu que os sonhos eram uma narrativa do que Deus faria através da vida dele. Na verdade, José só pensou, e quando pensou no cumprimento desses sonhos, pensou só na glória, mas não pensou no trajeto até chegar lá. E é interessante que José desperta o ódio dos seus irmãos, a Bíblia diz isso. E eles planejam de forma maquiavélica maltratarem José e venderem José, e é isso que acontece. Eles planejam, eles maltratam José e eles vendem José como um objeto sem valor. E José foi negociado com os midianitas, nação inimiga do povo de Israel. E por fim, José é comprado por um oficial do Egito, um oficial egípcio. E a partir de agora, desse momento, se inicia um processo de sofrimento e dor na vida de José. E aquele jovem sonhador, mas que ainda não tinha experimentado dor, muito protegido por seu pai, apenas não trabalhava, apenas ia fiscalizar os seus irmãos. Esse jovem ia começar a partir de agora a viver dores, solidão, injustiças, amarguras. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, José iria também aprender com Deus e iria aprender como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do seu pai Jacó, vai usar a dor e o sofrimento dele para ser glorificado e para abençoar o mundo inteiro. José aprendeu sobre sofrimento na perspectiva de Deus. Depois, quando a gente já chega em Gênesis 50, a gente vai ver como José, e ele mesmo vai descrever, a gente vai ler aqui, como José conseguiu entender que todo o sofrimento que ele passou, por mais que os seus irmãos fossem responsáveis, o seu pai fosse responsável, ele mesmo fosse responsável por aquilo que passou, mas José iria entender como Deus olhou aquele sofrimento e como Deus, o Deus soberano que conhece passado, presente e futuro, iria olhar para aquele sofrimento dele e iria usar aquele sofrimento para fazer uma grande obra na sua vida. E é exatamente nessa perspectiva, meus irmãos, que eu queria continuar conversando com vocês. A maneira como Deus usa o sofrimento e como nesse tempo tão difícil nós podemos olhar para o sofrimento, mesmo que passando por ele, e tentar olhar na perspectiva de Deus, na forma como Deus olha o sofrimento. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades da vida de José. E, em primeiro lugar, queria que nós aprendêssemos, em primeiro lugar, Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter e nos ensinar a viver aqui nessa vida. Deixa eu repetir aqui para vocês. Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter e nos ensinar a viver aqui, nessa vida difícil que a gente tem. E eu queria ler com vocês agora um texto de Gênesis, capítulo 39, verso 3 até o verso 4. Gênesis 39, verso 3 e verso 4. Eu vou ler com o Jonatas aqui. Verso 3, que diz: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia.
satisfeito com isso, nomeou José o seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Meus irmãos, deixa eu ler com vocês mais um texto aqui, no capítulo 39 ainda, só que agora versículo 21 e versículo 22. Versículo 21 e versículo 22 do capítulo 39. E o 21 que diz: Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Deixa eu ler com vocês mais um texto bíblico aqui para a gente entender sobre a vida de José. Está lá em Gênesis, agora capítulo 41, versículo de 39 até o versículo 42. Gênesis 41, versículo 39 até o 42. 39 que diz: Então o faraó disse a José: Uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. 40. Então ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. E o 41. O faraó acrescentou: Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Pronto, esses textos aí, né, Gênesis 39 e Gênesis 41. Eles estão descrevendo já meio que quase o final, né, da história, antes de um grande sofrimento, eles descrevem a história depois do grande sofrimento que José passou. Agora, José chega ao Egito provavelmente sozinho, magoado. Agora pensa a situação desse rapaz, um jovem, chegou sozinho depois de ter sido vendido, estava magoado, desacreditado, era um israelita, sem saber de muita coisa. Lembra que José não trabalhava, só ia fiscalizar os irmãos. Ele é comprado por Potifar, ele começa a trabalhar, e aí a gente viu que ele começa então a administrar uma casa. Ele toma a administração da casa de Potifar, tornando-se o seu homem de confiança. E aí depois de José sofrer uma injustiça dentro da casa de Potifar, ele é preso, ele vai para a prisão. E lá ele ganha a confiança do carcereiro, daquele que era responsável por toda a prisão. Agora pensa, aquele rapaz, olha o que o sofrimento, olha Deus usando o sofrimento. Aquele rapaz que não trabalhava e que só ia dar recado para os irmãos, do pai para os irmãos, começa a administrar uma casa, aí depois começa agora a administrar uma cadeia completa, porque vai recebendo a credibilidade daqueles que eram superior a eles, e ele ganha a confiança, então, do carcereiro. Mas algum tempo depois, por conta de uma situação, ele é lembrado por Faraó, e ele passa a ser, então, não mais o administrador de uma casa, não mais o administrador de uma cadeia, mas agora o administrador da maior nação que se conhecia naquele tempo. Olha a história que vai se fazendo na vida de José. Eu digo que é o jovem que não cuidava nem do gado da família. Em meio ao sofrimento, à dor, à solidão, ele aprende a ser o melhor administrador da sua época. Deus usou o sofrimento de José para ensinar a José a ser um homem responsável e de caráter. Se antes do sofrimento José apenas sonhava, agora José, depois do sofrimento, passa a interpretar os sonhos. Deus usa o sofrimento de José e distribui dons a José. Deus distribuiu dons para que ele pudesse abençoar o Egito. Deus usa o sofrimento de José e o torna agora o administrador da nação mais poderosa que se tinha naquela época. Meus irmãos, quando a gente olha o sofrimento sobre a perspectiva de Deus, e com isso a gente não está desejando sofrer, não está desejando que as pessoas sofram, mas o sofrimento faz parte dessa vida. É impossível se viver nessa vida sem não se ter algum tipo de sofrimento nela. E quando a gente começa a olhar
o sofrimento sobre a forma como Deus olha, na perspectiva de Deus. E é saber, então, que no meio das angústias que passamos, Deus está nos ensinando coisas que nós jamais iríamos descobrir, viver, se nós não tivéssemos passado por determinadas situações que nós passamos na vida. Às vezes é uma mudança que a gente não queria fazer. E aí, talvez, enquanto eu falo isso, você vai se identificando com sofrimentos, com dores, com angústias, na forma e a maneira como Deus te ensinou ou está te ensinando. É saber que no sofrimento, nas dores, na solidão, Deus nos faz pessoas melhores. Deus molda o nosso caráter. E eu lembro do que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz que a tribulação produz perseverança. E o cristão tem que ter perseverança. Quando a gente olha o sofrimento na perspectiva de Deus, nós entendemos que no sofrimento Deus nos abençoa com dons, com capacitação de uma maneira que a gente nunca imaginava ter. No sofrimento, Deus vai moldando a nossa vida para nos fazer instrumentos nas suas mãos. Foi a dor e o sofrimento. Deus sofreu com José, sofreu com ele, chorou com ele. Mas Deus usou aquele sofrimento para fazer ele aprender a ser administrador de uma casa, de uma cadeia e de uma nação. As angústias que passamos hoje, aquilo que vivemos e é tão difícil, sabe, vão nos tornar pessoas melhores, uma pessoa melhor no amanhã. Pois o sofrimento, ele tem um caráter, como alguns dizem, um caráter pedagógico. O sofrimento, ele ensina. A dificuldade que nós passamos, ela molda a nossa vida e vai nos ensinando a viver melhor. O sofrimento hoje me fará ser uma pessoa melhor amanhã. Deus vai usar para isso também. Deixa eu mencionar com vocês um filme, eu acho interessante a história desse filme, foi vencedor de vários Oscars, eu acho que 8 Oscars, já é um filme um filme atual, né, mas já faz alguns anos que já saiu o filme Quem Quer Ser um Milionário. Eu achei muito interessante a história desse filme. Ele conta a história de um jovem chamado Jamal, que participa, na ocasião do filme, de um programa de auditório e surpreende todas as pessoas por saber praticamente quase 100% de todas as perguntas que eram feitas ali. Só que enquanto as perguntas eram feitas, ia acontecendo alguns flashbacks da vida do Jamal e das situações difíceis que ele passou desde criança, da perda dos pais, de como a religião interferiu nisso, das situações difíceis que ele passou. E a resposta daquelas perguntas era praticamente respostas baseadas no sofrimento que ele teve durante a sua infância, adolescência e também na sua vida adulta. E eu acho interessante, né? Foram essas situações difíceis que fez com que ele conseguisse ganhar prêmio ali no final. Eu vi há alguns anos também a entrevista de um jogador famoso, quando estava jogando aqui no Brasil, o Ronaldo, conhecido como Ronaldo Fenômeno. E quando ele estava jogando aqui no clube, né, no Corinthians, e que estava jogando ao lado de um jogador bem mais jovem do que ele, e o clube perdeu, estava numa situação difícil, e a imprensa chegou lá para entrevistar o menino, e o Ronaldo chegou, tomou a frente e disse uma coisa bem interessante. Ele disse: olha, vocês podem fazer essas perguntas para mim, porque eu tenho as costas largas. E eu achei interessante aquilo e fiquei refletindo, poxa vida, é porque ele passou por muitas situações na carreira, já tinha uma certa experiência de vida e sabia administrar tanto uma vitória quanto uma derrota. E eu estou usando esses exemplos de um filme, de um jogador de futebol, e poderia pensar em algumas situações que nós passamos na vida, e a gente percebe que na hora que a gente está passando é difícil, tem dor, tem choro, tem angústia. Às vezes a gente já olha a vida de José lá na frente, administrando o Egito. Mas pensa o que esse rapazinho passou, um jovem preso, longe da família, sem ninguém perto dele. Pensa a dor e a angústia que José passou. Mas pensa o quanto Deus usou essa dor, essa angústia. Deus cuidou e preservou a vida dele para que ele se tornasse quem ele é, o José do Egito, o José governador de todo o Egito.
Quando sofremos, nós não estamos perdendo. É difícil, é angustiante. Eu não estou dando aqui algo que é fácil, não. Eu não estou dizendo que passar por isso é fácil. Eu não estou desejando que a gente passe. Só estou dizendo que é inevitável não passar. Mas quando a gente passa, a gente está ganhando conhecimento para vivermos melhor. Estamos aprendendo e lá na frente vamos administrar melhor a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa. Pois o sofrimento, numa perspectiva de Deus, nos ensina a viver melhor nessa caminhada que nós temos, na caminhada cristã, na caminhada de vida. Então, a gente aprendeu aqui, em primeiro lugar, de que Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter e nos ensinar a viver. Mas eu queria compartilhar uma segunda verdade, e que vi com vocês um texto de Gênesis 45, verso 4 a 5, e verso do 4 a 7, perdão. E aprender uma lição valiosa de que Deus usa o sofrimento para nos usar, para abençoar a vida das pessoas. Gênesis 45, a partir do verso 4, a gente lê até o verso 7, e olha o que diz, meus irmãos. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. E o 6. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Aí o 7. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Até aí. Meus irmãos, deixa... Quando José chega ao Egito, ele torna-se um administrador, né? Ele não imaginava que Deus usaria o seu sofrimento para abençoar. Não só ele, Deus usa o sofrimento para abençoar a vida dele, mas também Deus usa o sofrimento para abençoar todo mundo que se tinha naquela época e também a sua própria família. E como nós sabemos, a interpretação do sonho de Faraó indicava para uma grande fome em toda a terra. José consegue entender, Deus o capacita para que ele entenda o sonho de Faraó e de que ia ter uma fome em toda a terra, e Deus, em sua onisciência, né, na sua soberania, usa o sofrimento de José para abençoar as nações, principalmente o seu povo, a família de Jacó. Não apenas José, mas o próprio Jacó. Eu fico às vezes pensando sobre isso, que perdeu seu filho querido e rasgou suas vestes, se cingiu, a Bíblia diz em Gênesis que Jacó rasga suas vestes, se cingiu de pano de saco como uma forma de luto, lamentou e chorou por muitos dias. E há uma declaração de Jacó que ele diz: chorando descerei a meu filho até a sepultura. Jacó estava dizendo que a partir daquele momento ele tinha morrido também, quando ele soube que José havia morrido. Mas Deus estava usando o sofrimento dele também, para lá na frente a sua família ser abençoada. A Bíblia fala, dá uma ênfase muito grande no sofrimento de José e na vida de José. Mas Deus esteve tratando ali também a vida de Jacó, para que a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac, ao próprio Jacó, pudesse se cumprir. Deus usou o sofrimento de Jacó também, Deus usou o sofrimento de José como um instrumento de bênção para as nações. Aquilo que eles passaram, aquilo que Jacó passou, aquilo que José passou, abençoou não só o Egito, não só Israel, mas abençoou todas as nações que eles conheciam na época, que foram até o Egito para colherem, para terem alimento que Jacó, de maneira sábia, usado por Deus, administrou de forma tão correta. Meus irmãos, como é que a gente pode pensar que no meio do sofrimento, e eu queria refletir com vocês isso, como é que no meio do sofrimento
a gente é instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas, não é? Como é que no meio dessa dor que você está passando, dessa dor que às vezes parece não ter fim, como é que a gente consegue se imaginar Deus usando a nossa vida nesse momento? Como imaginar Deus usando a nossa vida diante de uma profunda angústia e usando a nossa vida para que a gente seja bênção e abençoe pessoas nos momentos de angústia, nos momentos de dores, nos momentos de solidão? Nós podemos ter certeza que Deus ainda está nos usando para abençoar a vida das pessoas. E mais do que isso, aquilo que passamos, quando passamos com Deus, quando passamos entendendo que Deus está ao nosso lado, caminhando conosco, vai abençoar tanta gente lá na frente. E vai abençoar tanta gente durante o trajeto também. Mas vai abençoar tantas pessoas que, quando ouvirem o testemunho do que passamos, vão se sentir edificadas, vão ser abençoadas. Nós poderemos ter a instrução do Senhor para ensinar mais as pessoas. O sofrimento não deve nos fazer pessoas ruins e egoístas, que só pensam em nós. Talvez José, se não conhecesse o Deus a quem ele servia, não fosse trabalhado por Deus, pudesse pensar: agora que eu sofri, vou aproveitar minha vida aqui, não vou abençoar mais ninguém. Mas José entendeu que mesmo diante de tudo que ele passou, ele precisava se organizar e organizar as coisas para abençoar todas as pessoas que ele pudesse abençoar. No sofrimento, nós não podemos só pensar em nós. Às vezes no sofrimento a gente está lutando com aquilo que estamos vivendo e é difícil. Passarmos por situações é difícil. Sentirmos o que às vezes sentimos na angústia, no choro, é muito difícil. Mas precisamos entender que Deus está ao mesmo tempo trabalhando em nossa vida para sermos canais de bênção para a vida das pessoas. José não guardou o trigo do Egito apenas para ele e para os egípcios. José se preocupou com as famílias. Houve nobreza depois do sofrimento. Houve um olhar de Deus para as nações, mesmo diante do sofrimento de José. José se preocupou com as outras nações, pois ele aprendeu que o sofrimento que ele passou também serviu para ele abençoar as pessoas. Meus irmãos, quando a gente olha histórias na Bíblia e quando a gente olha histórias durante o trajeto da igreja de Deus, nós vemos histórias maravilhosas de pessoas que foram usadas por Deus no sofrimento ou depois do sofrimento. Sabe, um livro conhecidíssimo, famoso, talvez muitos já tenham lido, se não leram, já assistiram a sua história, é o livro O Peregrino, escrito e até foi comentado aqui também durante uma das pregações, eu acho que há 15 dias, não é? Escrito pelo John Bunyan. John Bunyan foi bem explicado aqui pelo pastor que pregou, e me fugiu o nome dele agora, né? O pastor lá do Ceará, amigo do pastor Aristarco, e ele explicou a história do John Bunyan, que mesmo preso, olhava das grades da prisão, sua família mendigando. E eu acho interessante porque foi lá na cadeia, diante desse quadro tão difícil, que o John Bunyan escreve o livro O Peregrino. Foi no meio do sofrimento que ele escreve algo que abençoou e abençoa pessoas no mundo todo hoje. Deus usou o sofrimento daquele homem, ou Deus o usou no sofrimento para abençoar a vida de tantas pessoas que viviam perto dele e que vivem até hoje, irmãos. Pessoas até hoje são abençoadas com essa história. Eu lembro da vida de um personagem na história chamado George Matheson. George Matheson, ele era um pastor e que, numa época difícil, ficou cego, foi abandonado até por pessoas da sua própria família, e no meio da dor de não poder mais ler, cego, ele ainda escreve uma das canções mais bonitas que eu já ouvi. Talvez algumas pessoas que estão assistindo vão lembrar dessa canção. É a canção que diz no seu refrão: amor que por amor descestes, amor que por amor morrestes. Ah, quanta dor não padecestes, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Deus usou o sofrimento desse homem, ou o usou no sofrimento, para escrever uma canção que abençoa a vida de tanta gente.
Aí a gente vê a vida do apóstolo Paulo, depois de ter sido açoitado inúmeras vezes, preso, espancado, sofrer naufrágios. Ele escreve para os irmãos na cidade de Filipos, e depois lá no capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, Paulo diz: eu quero dizer a vocês que as coisas que me aconteceram, quais coisas? Naufrágio, açoites, ser picado por uma víbora venenosa, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Paulo estava preso e na sua prisão ele contribuiu, Deus o usou para contribuir para o progresso do evangelho. O que é que você está passando, meu irmão, minha irmã? Quais são as dificuldades do momento que estão passando agora? Saiba que você está sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas também. Saiba que as suas lágrimas, as suas angústias, também é uma forma de Deus estar ali usando. E lá na frente, a gente vai até entender melhor o agir de Deus e podemos abençoar a vida de outras pessoas. Meus irmãos, nós não devemos nos entregar no sofrimento, né? Pedir sabedoria a Deus, discernimento para sair das situações difíceis, é verdade. Mas saber também que Deus está usando a adversidade, o sofrimento, a dor, para nos fazer instrumento de bênçãos nas suas mãos. Agora, e por fim, quero mencionar uma outra verdade que está lá em Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. A gente lê do 15 até o 21. E é lembrar a vocês que Deus usa o sofrimento, a dor, a angústia, para também tratar a nossa vida e nos ensinar a amar e a perdoar as pessoas. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. Deixa eu ler aqui com Jonatas. Eu vou lendo e ele vai passando aqui, eu vou lendo com vocês. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus do seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram, se curvaram com o rosto no chão, diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. E desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Até aí. Meus irmãos, confesso a vocês que alguns textos da Bíblia mexem comigo, né? Tratam de uma forma, a gente vê a forma como José, ele vê o que Deus fez com ele, não é? E ele não se vinga dos seus irmãos. As coisas para José, deixa eu dar outro resumo da vida de José. Estavam bem. José já estava casado, tinha filhos, era governador do Egito, mas ainda existia algo meio encoberto. José ainda não tinha descoberto um dos principais propósitos de Deus ao tratar a nossa vida, ao usar o sofrimento. Deus queria tratar o coração de José sobre uma mágoa que José ainda tinha dos seus irmãos. E a gente pergunta, a gente leu esse texto agora e José tinha mágoa dos irmãos? Tinha, porque a gente vai ler um outro texto e nesse outro texto vai mostrar que José tinha. E diante de José, Deus coloca exatamente o motivo daquilo que ainda não estava tratado no coração de José. A ferida que ainda não estava sarada eram os seus irmãos.
Era a maldade que os irmãos fizeram com José. Enquanto José administrava, estava tudo bem, mas ainda não estava 100% bem. O texto nos diz que José, ao ver seus irmãos, ele transfigura-se. Aí vai textos que a gente vai ver na história de José. E eu imagino que naquele momento, diante dos seus irmãos, tudo deve ter vindo à tona. Pensa comigo, irmãos. O sentimento de vingança começa a tomar conta de José. Ele passa a acusar seus irmãos de serem espiões. Ele prende os seus irmãos durante 3 dias. Olha só. José prende os irmãos durante 3 dias, sem nenhum motivo aparente da forma que ele administrava. José manda que tragam seu irmão mais novo. Eles trazem José. Eles trazem, seu irmão mais novo. José, então, trama para que ele seja preso também. Nisso, José não está percebendo que ele não está só ferindo seus irmãos, mas está ferindo seu pai também. José agora já era um homem. José já havia experimentado, nessa ocasião, experiências tremendas com Deus. José já havia provado que suas convicções estavam firmes. José resistiu à tentação dentro da casa de Potifar. José foi útil onde ele passou, lá dentro de uma cadeia. José era um homem que conhecia o caráter de Deus. E é exatamente por conhecer o caráter de Deus, e é exatamente por conhecermos o caráter do Deus que servimos, que sabemos que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus de José, o Deus da nossa vida, ele não é um Deus que se vinga do jeito que a gente quer, que faz as coisas do jeito que a gente quer. E José sabia que a vingança não estava nas suas mãos. E José entendeu que a vingança não pertencia a ele. E o que é que ele estava fazendo? José entendeu que era errado, e ele sabia que era preciso perdoar os seus irmãos. E olha o que diz Gênesis capítulo 45, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 45, verso 1 e 2. Esse, confesso que é um dos textos que me emocionam muito. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. E ele diz, continua. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Só até aí. Meus irmãos, José chora amargamente naquele momento. Esse choro de José é o choro de quem entendeu que Deus estava tratando a sua vida, de que ele estava errado por tentar se vingar dos seus irmãos e fazer maldades. Esse choro de José é o choro de um coração que está sendo rasgado ali na presença de Deus. Um coração que estava magoado, mas que agora está liberando perdão para os seus irmãos. O coração, e José suscitou em si mesmo um terrível sentimento de vingança, mas ele agora abre o seu coração, chora para perdoar e amar os seus irmãos, porque sabia de que Deus ainda estava tratando isso na vida dele. Ele já fez muitas coisas, mas o sofrimento também lhe ensinou de que ele precisava ser tratado por Deus para perdoar e para amar as pessoas, no caso dos seus irmãos. E aqui a gente está diante de um dos maiores desafios da vida: perdoar. O sofrimento, as dores, as angústias, as adversidades da nossa vida talvez estejam nos ensinando a amar mais, a sermos mais humanos, a entendermos melhor a dor das pessoas e a nos compadecermos melhor da dor das pessoas. O sofrimento pode ser um instrumento de Deus para sarar as feridas do nosso coração, e com o coração sarado, nós podemos amar e perdoar melhor as pessoas. E muitas vezes Deus nos dá, Deus nos permite o sofrimento exatamente para sarar o nosso coração. Feridas que não foram ainda tratadas por Deus.
Quantas pessoas têm coração amargurado, têm nas suas vidas sentimentos de vingança por algo que sofreu, por algo que não deu certo. Isso impede tanto a gente de seguir, de progredir diante de Deus, sabe? E aí a gente não consegue abençoar as pessoas, e aí a gente não consegue viver como a gente tem que viver. A vingança, ela é um sentimento terrível. Ela consumiu José durante algum tempo ali, a vingança, não é? E é um sentimento terrível, ele consome a vida do ser humano, meus irmãos. Eu lembro da frase de William Shakespeare, né? Que ele ele já disse que a vingança é tipo um veneno que alguém toma esperando que o outro morra. Lembro de um filme muito bom também, chamado Em Nome da Honra. E esse filme é um dos filmes que mostra a história do apartheid. E ele narra ali a história de um homem chamado Patrick Chamusco, que em pleno apartheid foi preso e perdeu sua casa, perdeu seu emprego e viu pessoas da sua família serem presas e mortas. E ele teve a chance ali, frente a frente, de matar o homem que tanto fez mal para ele e para sua família. Mas há uma declaração dele que me chamou muita atenção. Ele diz que uma sociedade não pode ser construída ou reconstruída através da vingança. Uma sociedade só pode ser bem construída e reconstruída através do perdão. E perdoa aquele homem que lhe fez mal. E esse é o sentimento, é preciso perdoar, mesmo que tenhamos que chorar amargamente. Na verdade, talvez isso aconteça. E assim como José, né? Mas assim como o perdão de José, que foi sincero, pois José não ficou mais jogando na cara dos seus irmãos, e aí eu volto para o que a gente leu lá em Gênesis capítulo 50, quando seus irmãos estavam com medo, José não mais trouxe à tona, não se vingou, mas agora abençoou a vida dos seus irmãos, porque o nosso perdão precisa ser completo, e Deus usa as dores e as angústias da nossa vida para sarar o nosso coração, para nos ensinar a ser pessoas melhores, para que a gente possa abençoar as pessoas também com o nosso amor, com o nosso perdão. Sofrimento, a dor, a angústia, na perspectiva de Deus, é um instrumento para sarar a nossa vida, meus irmãos. Como explicar o sofrimento humano? Eu quero concluir falando disso. Como entender que servos de Deus passam por situações difíceis de angústia e dor? É difícil. Por tentar explicar isso, pessoas erram, se perdem, se decepcionam. Durante toda a história, o povo de Deus sempre passou por dores e angústia. Foi assim com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Foi assim com Moisés, com Josué, com Caleb. Foi assim com os juízes, com Gideão, com Débora, com Sansão. Foi assim com os profetas, e nós aprendemos sobre a vida de muitos profetas menores já há algumas semanas. Foi assim com João Batista, foi assim com os apóstolos, foi assim com as igrejas no primeiro século, foi assim com os pais da igreja, mortos nas arenas, queimados vivos, perderam familiares, amigos. Foi assim na Idade Média também, onde homens como John Wycliffe, John Hus, Savonarola sofreram tanto. Foi assim nas missões, onde tantos servos de Deus morreram, foram perseguidos. Assim é hoje também nas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E porque todo sofrimento na vida do povo de Deus, porque tanto sofrimento a gente passa, a gente nunca vai saber como começa, talvez termina. Tem coisas que não tem uma resposta, mas com certeza nós podemos saber de algo. Deus está conosco na hora da dor. E tão certo como o ar que a gente está respirando agora, tão certo como o sol que nascerá no amanhecer, um dia estará com ele e o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia não vai ter mais sofrimento. Mas enquanto esse dia não chega, Deus está moldando o nosso caráter. Enquanto esse dia não chega, Deus está usando o sofrimento para nos ensinar a abençoar as pessoas. Enquanto esse dia não chega, Deus está tratando a nossa vida, o nosso coração, para nos fazer pessoas melhores. Deus abençoe grandemente a sua vida, certo?